Bom, meu aluno, então seguimos aqui no nosso curso de interpretação de textos, né? Nós vimos no primeiro momento uma análise mais por cima do que era o texto, né, pessoal? Que não era qualquer aglomerado de palavras e coisas do gênero. Então, agora aqui na sequência a gente vai começar a explorar um pouquinho mais também alguns aspectos aí do texto. Lembra que o texto, ele pode ser um texto chamado texto literário ou texto não literário. Tá? O que acontece? O texto literário, assim como o texto não literário, ele tem algumas características, né? Tá? Por exemplo, o texto literário, a partir do texto literário, nós podemos ter várias interpretações. Ele não é uma coisa, de fato, objetiva, é uma coisa mais subjetiva. Marcos, como assim? O que acontece, pessoal? Olha só, quais são as características de um texto literário? Ele tem, na verdade, várias possibilidades, tá? Ele pode ter vários focos. Ele pode ter como foco divertir, né? Exemplo, uma tirinha, uma chargezinha, um cartoon, ele é um texto que tem por finalidade, né, tá, divertir, né? O texto literário, ele é um texto cômico, ele tem essa finalidade, né, de daqui a pouco trazer um humor ou algo do gênero, né? Bom, aí o que acontece, pessoal? Então ele tem várias interpretações. Pode ser para divertir, pode ser para entreter, né? Ele vai ser um texto, né, às vezes com um teor um pouco mais lúdico, se for um texto, por exemplo, para uma criança, né, um texto literário, uma historinha contada para uma criança, um conto de fadas, algo do gênero, são histórias mais lúdicas, né, que utilizam justamente disso para trazer uma melhor interpretação. O texto literário, como eu falei no início, ele é subjetivo e ele é normalmente carregado de emoção, justamente por ser subjetivo. Emoção aqui, não no sentido de, uma pessoa estava chorando dramaticamente, não. Emoção no sentido de trazer algumas experiências do autor. Normalmente o autor, ele põe alguma coisa da vida dele, seja de uma maneira direta ou indireta, no texto literário, pessoal. Tá? Então, o texto literário, ele tem, né, várias interpretações. Ele vai fazer uso, por exemplo, de figuras de linguagem e de algumas funções da linguagem. A função que vai prevalecer aqui é a emotiva, né? Mas, por exemplo, figuras de linguagem, a gente vai utilizar muito metáforas, né? Às vezes, dependendo do texto, um eufemismo. Na verdade, várias figuras de linguagem vão entrar aqui. Só que daí vem a pergunta, Marcos, mas peraí, eu não lembro o que é função da linguagem, eu não lembro o que é figura de linguagem. Aí é que tá, por isso que tu tá aqui no nosso curso de interpretação. A gente vai trabalhar, tá? Já nos próximos vídeos a gente vai trabalhar, tu já deve ter visto ali no cronograma, a gente vai trabalhar com figuras de linguagem, funções da linguagem também, então fica bem tranquilo, né? Mas resumindo, lembra, figura de linguagem é quando eu utilizo o texto no sentido conotativo e não no sentido denotativo. O que é isso, Marcos? É justamente utilizar o sentido figurado. Já te dou um exemplo que fica mais fácil, tá? Mas assim, é não utilizar a palavra com a finalidade para a qual ela foi criada. Então é mais ou menos isso. Mas eu já trabalho melhor, já exploro melhor essa ideia. Porém, pessoal, tá? O texto não literário, ele é um texto que? Ele é um texto uno. Como assim uno? Ele é único, ele tem um objetivo, e esse objetivo ele é muito claro, justamente pela impessoalidade do nosso autor. Por quê? Porque agora a ideia é retratar a realidade. É trazer a realidade para o leitor e não construir uma nova realidade. Aí é que tá, isso é característica do texto não literário, que tem um teor mais subjetivo, mais emotivo. O texto literário não. O texto literário ele já tem um objetivo único, um objetivo claro e uma impessoalidade. Por isso que é muito comum aqui, pessoal, a gente ter essa função da linguagem como, né, a principal, que é a função referencial, que nós vamos estudar na sequência todas as funções da linguagem, mas a referencial é justamente essa. Qual é a ideia do autor? É transmitir uma informação, ponto, né? É te passar o que aconteceu. Olha, né, teve um acidente, tantas pessoas infelizmente faleceram, ponto final. Ele não está trazendo ali um teor, olha, eu acho que foi em função disso, olha, eu acho esse tipo de situação horrível. Não, ele não está te trazendo isso, ele não está carregando aquilo ali de sentimento, não, claro que não, ele está tão somente te trazendo uma informação. Essa que é a função referencial
da linguagem, tá? Que aparece direto aí, por exemplo, em provas. Hoje em dia, em concurso, tem aparecido muito questão envolvendo funções da linguagem, figuras de linguagem, vícios de linguagem. Bom, Enem nem se fala, né, pessoal? O Enem, isso aqui cai direto. Aliás, não cai, despenca, né? Então, toma cuidado, tem que estudar bem. Na sequência, a gente vai explorar todas essas funções. Aí tu pode dizer assim, ó, mas Marques, o texto não literário, ele não pode ter uma interpretação diferente? Pode. Isso quer dizer o quê? Que o texto mudou? Não, o texto é o mesmo. Quem mudou foi quem? Você. Aí é que tá. Olha só. Pega um texto qualquer, sei lá, o livro que, né, tu mais gostas. Pega ali, vou te dar um exemplo da minha vida, tá? Insustentável Defesa do Ser, um livro de um autor tcheco chamado Milan Kundera, que está no mesmo patamar, na minha opinião, que é subjetivo, tá? Né, com Philip Roth, né, que eu adoro bastante também, né, o cara do Casei com um Comunista, etc. Então, são meus autores favoritos, tá, gente? Né? Milan Kundera e Philip Roth. Bom, o que acontece? Se eu pegar, vamos de novo, ó, peguei Insustentável Defesa do Ser, já li, 5 vezes talvez, tá? E meu livro tá cheio de anotações. Aliás, tem gente que não gosta desse meu hábito, mas Deus o livre, não pode escrever num livro. Olha, eu escrevo, desculpa pessoal, tá? Eu adoro fazer anotações, seja um livro fictício, seja um livro teórico, didático, ou algo do gênero. Eu adoro fazer anotações, sempre, sempre, sempre. Mas enfim, vamos lá. Peguei a Insustentável Defesa do Ser. Se eu reler a Insustentável Defesa do Ser, caso eu venha a reler, o que vai acontecer? Vai ser uma leitura diferente. Porque o texto mudou? Não, o texto segue igual, há sei lá quantos anos. O texto segue igual. Quem é que mudou? Justamente eu. Então as minhas experiências de vida são diferentes, eu carrego outras questões, né, que de repente na primeira leitura eu não teria. Então o que acontece? Quem muda somos nós é que mudamos, não o texto. O texto ele segue igual. Por isso que às vezes as pessoas dizem, mas né, eu li, né, pela segunda vez e tive uma interpretação totalmente diferente. Sim, a tua maneira de ver o mundo mudou, não o texto. Aí é que tá. E é isso que a gente tem que ter muito cuidado, pessoal, porque o texto está ali de uma forma única, de uma forma objetiva, e na interpretação a gente tem que cuidar muito, muito, muito para não carregar isso aqui para o texto não literário. O texto que a gente vai trabalhar na interpretação é aquele texto que, de novo, ele é tirado normalmente de um artigo, de um jornal, pode ser tirado de uma tirinha. A primeira coisa que tu tens que fazer é reconhecer o tipo de texto. Peraí, isso aqui é um texto literário ou é um texto não literário? Justamente para que tu possas saber quais são as características desse texto literário ou desse texto não literário. Que daí na hora da prova tu não vai confundir. Vamos imaginar, tu identificou ali um texto não literário. Aí ele diz assim, pelo teor subjetivista do texto. Opa, peraí, se é um texto não literário e ele começa assertivo assim, tu já sabe que está incorreta. Não precisa nem ler o restante. Então, por isso que é de extrema importância que a gente saiba identificar esses traços aqui, beleza? E, obviamente, né, na sequência a gente vai vamos trabalhar com alguns exercícios disso também, e tem alguns exemplos para vocês no material, né? Bom, pessoal, então, retomando, resumindo e para finalizar, lembra, né, texto não literário, ele vai utilizar de uma leitura, né, de uma escrita, objetiva, vai ser uma documentação da realidade e não uma reconstrução da realidade. O texto literário, ele vai recriar, ele vai refletir a realidade, ele não vai te passar necessariamente a realidade. Aí é que tá, é uma reconstrução dela, justamente através de figuras de linguagem. Lembra que o texto literário, ele tem cuidado com a forma. Pega uma poesia, por exemplo, questão de métrica, questão de rima, então ele tem um cuidado com a forma. Aqui, não necessariamente. Então aqui eu vou sair escrevendo, não vou respeitar a margem. Não é isso, claro que vai, né? O que eu digo aqui é questão de forma, de métrica, né, de rima, etc. Ele não tem essa preocupação. Tá? Então, e a função que prevalece aqui é justamente a função referencial da linguagem. Beleza, pessoal? Então, não esquece, olha só, aí no teu material tu tem alguns exemplos de textos literários e não literários, bem como alguns exercícios. Então, esse é o momento de pegar e trabalhar com alguns exercícios. Não esquece, assiste a aula, aliás, assiste a aula craseadinho, não esquece, porque quem assiste no sentido devia assiste a alguma coisa. Então, assiste a aula, ou ao vídeo, se tu preferires, tá? Assiste a aula,
faça sempre anotações e depois exercícios, beleza? Ó, aula dada, aula estudada, agora, hoje, tá? Quem é que dizia isso? Quem dizia isso era um grande pedagogo, né? Cara que trabalhava com, né, psicologia da educação, com questão de desenvolvimento de habilidades, de inteligência, etc. Um cara chamado Pierluigi Piazzi. Aliás, fica a dica, né? Se quiseres aí, procura algum vídeo, tem alguns vídeos antigos dele, infelizmente ele nos deixou, já faleceu, né? Mas o Pierluigi, o Pier, né, que ele era chamado, Pier Piazzi, tem vários livros que tratam, né, acerca de como estudar de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais objetiva, né, de uma maneira que o teu cérebro possa assimilar mais informações, tá, pessoal? São vídeos, livros muito agradáveis, sugiro muito que tu possas dar uma lida, tá? Mas a dica é essa, ó, aula dada ou aula assistida, aula estudada, anotada hoje. Não esquece, o estudar precisa fazer exercícios também, tá bom? Então tá, nos vemos no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.